No livro de Efésios, no capítulo 5, a gente encontra no versículo 22 a seguinte orientação de Paulo às mulheres, quando ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E no verso 24 ele torna a ordem um pouco mais pesada, quando ele diz assim: assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Um versículo que muitas mulheres odeiam e muitos homens adoram. Por que será que existe essa dualidade de ânimos com essas exortações? Vamos olhar para esses versículos na ótica do Senhor? Fica comigo aí. Olá, tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo. Fazendo um meditar hoje um pouquinho mais tarde, em outro lugar. E tenho pensado que nas segundas-feiras vou fazer um pouco diferente. Segunda-feira é a minha folga na parte da manhã, devido ao fim de semana geralmente ser muito intenso. E eu pensei que na segunda eu vou descansar um pouquinho mais e fazer a nossa reflexão aqui na parte da tarde, nesse lugar, nesse espaço que eu amo, é o meu cantinho da oração, onde todas as manhãs eu passo pelo menos meia hora aqui na presença do Senhor. E tem sido um tempo muito bom, muito edificante. Então estou pensando às segundas-feiras fazer o meditar na parte da tarde, subo o vídeo mais tarde nesse ambiente. Me fala aí o que você acha disso, se você gosta, se não gosta. Afinal a gente faz para você, né? Me diz aí, me escreve aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa mudança somente às segundas-feiras, tá? A quarta e na sexta continua no mesmo lugar, do mesmo jeito, no mesmo horário, mas segunda estou pensando em fazer essa alteração. Me diz aqui embaixo nos comentários o que você acha. Se você é novo aqui no nosso canal, já vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like ou dislike e compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, com seus contatos, com a sua família, com pessoas que você quer abençoar através de uma palavra bíblica, uma reflexão pura, simples, sem muita profundidade. Essa é a ideia do nosso canal, abençoar a sua semana. E hoje eu gostaria de falar, né, como falamos aí na abertura, de um versículo que diz respeito às mulheres. Como que as mulheres devem se portar no casamento, no trato com o seu marido. E esse versículo que eu li, ele se encontra lá no livro de Efésios, no capítulo 5, onde Paulo dá a seguinte exortação às mulheres, nos 3 primeiros versículos, dizendo assim, verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Deixa eu tomar um pouquinho da minha água aqui. Um versículo muito conhecido no nosso meio, muito usado, muito cobrado, muitas vezes imposto. E a pergunta que fica é: será que é esse o comportamento que Deus espera das mulheres para com seus maridos?
E a resposta é claro que sim. Nós acabamos de ler a palavra de Deus e a maneira como ele apresenta esse desejo. Que as mulheres sejam, sim, submissas aos seus maridos. E não somente submissas naquilo que é interessante, mas no verso 24, a ordem é: sejam submissas em tudo. Então, mulheres, o desejo do Senhor para vocês, esposas, é que vocês sejam, sim, submissas aos seus maridos. E aí, se a gente parar por aqui, fica muito cômodo para os maridos, não é verdade? Mas o texto continua. Mulheres, calma. O melhor está por vir e vem agora. Maridos, vocês querem ter mulheres submissas? Uma mulher que tenha prazer em estar debaixo da mesma missão que você, em submissão genuína? Então vamos ler o resto, porque assim, se a gente para por aqui e tem como sentença somente esses 3 versículos, nós não teremos mulheres submissas, nós teremos mulheres subjugadas a maridos que não entendem o seu papel no casamento. Por que eu digo isso? Porque o versículo continua, o texto continua. E se a gente teve 3 versículos especificamente para as mulheres, nós temos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que diz respeito muito mais aos homens do que às mulheres. Então, queremos ter mulheres submissas? Sim, queremos. Mas que tipo de submissão? Submissão ou sujeição? Entendendo que submissão significa debaixo da mesma missão. Então vamos continuar o texto? Na verdade, vamos ler desde o começo, só que agora continuando na sequência. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora vem a parte dos maridos. Atenção, mulheres e maridos, principalmente maridos. Verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Marido, você ama o seu corpo? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E aqui nós estamos falando do princípio espiritual de que quando um homem se une a uma mulher, eles se tornam diante de Deus uma só carne. Então, Paulo está aqui fazendo um paralelo sobre amar a minha esposa como um ato de amar a mim mesmo. Porque se eu sou uma só carne com a minha esposa, como que eu vou tratar ela mal? E ele continua no verso 28, 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois
uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Qual o princípio que Paulo está nos ensinando aqui? Que nós, como homens, devemos amar a nossa mulher, a nossa esposa, como o modelo que Cristo amou a igreja. Esse é o referencial de conduta. Ora, como que Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Ele entregou a sua vida em favor da igreja. E esse deve ser o amor sacrificial de um homem para com a sua esposa. Esse é o padrão. Amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Homem, você está disposto a morrer pela sua esposa, que é uma só carne com você? E quando eu digo morrer, não estou falando de morte física. É morrer no sentido dos seus desejos, da sua primazia em favor dela. Eu tenho dito nos aconselhamentos que eu cheguei à conclusão que o casamento, para dar certo, a gente precisa morrer. Morrer para nós mesmos, para os nossos interesses, para os nossos desejos, para as nossas necessidades e priorizar o desejo, a necessidade, a satisfação, a alegria do meu cônjuge. Ora, mas e os meus desejos e as minhas necessidades? Eu tenho que anular? Não. É que, na verdade, o que acontece quando a gente entende o princípio de Cristo e a igreja e da maneira como ele se entregou por ela, a partir do momento que eu entendo que eu sou uma só carne com a minha esposa e o referencial de modelo de amor sacrificial é o que Cristo fez para a igreja, quando eu entendo isso e começo a colocar isso em prática, a amar minha esposa nesse nível, considerando ela como parte mais importante e considerando ela como a minha própria carne, porque a Bíblia diz que se tornarão os dois uma só carne. Quando a minha vida conjugal tiver como único propósito, presta atenção nisso, quando a minha vida conjugal, meu relacionamento com a minha esposa, tiver o único propósito de fazê-la feliz, de suprir as necessidades dela em detrimento das minhas, sabe o que eu vou ter como consequência disso? Uma mulher submissa. É óbvio, é óbvio. Quando eu estou muito mais preocupado com as necessidades da minha esposa, e aí, falando de necessidades, vamos falar de necessidades físicas, espirituais, materiais, emocionais. Quando eu estiver imbuído desse desejo de fazer o melhor para ela, ela automaticamente vai querer ficar debaixo dessa proteção, dessa submissão. Qual mulher em sã consciência, tendo um marido com essas características do amor de Cristo, que se entrega, que perde a sua vida em favor dela, não vai querer ser submissa a esse homem? Eu duvido, só se for doida. Esse é o modelo de submissão. Então, homem, se no quesito submissão você estacionou no terceiro versículo dessa orientação, eu quero dizer que você não entendeu nada. Você nunca vai ter uma mulher submissa morando com você. Agora, a partir do momento que você entender a sua responsabilidade como sacerdote, marido, provedor, para suprir a sua esposa em todas as áreas onde ela tem necessidades, você vai ter na sua casa uma mulher submissa por voluntariado, por vontade, não por imposição, por ordem.
Não, porque a Bíblia diz assim, então você tem que ser submissa a mim. Não. Submissão não se cobra. Submissão se conquista. Submissão é um resultado de um amor de um homem por ela. Um amor que se sacrifica, que se dá, que considera as necessidades dela muito mais importantes que as suas. E naturalmente, consequentemente, você terá uma mulher submissa. Ah, mas e as suas necessidades? Uma mulher submissa, não tenha dúvida de que ela vai suprir absolutamente todas as suas necessidades, sejam elas de que natureza forem. Mulher, agora eu quero falar um pouquinho com você. Eu sei que tem algumas mulheres nesse ponto da reflexão que já deve estar pensando aí, yes, yes, boa, Marcelo. Se o seu desejo é pegar essa reflexão e, em outras palavras, esfregar na cara do seu marido, eu já quero dizer para você que provavelmente o ponto crítico dessa relação é você. Porque se o seu coração pende para esse lado da vingança, do agora você vai ver, cuidado com o que diz Provérbios, capítulo 14, quando fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Eu atendo gente aqui todo dia, às vezes o dia inteiro. E como é interessante da gente perceber que a maioria dos problemas das pessoas, eles estão dentro de casa, no lar, nos relacionamentos familiares. E isso porque a gente é egoísta, porque a gente não atenta para os princípios da palavra de Deus. Os nossos maiores problemas, eles acontecem na esfera familiar. Muitas vezes os traumas vêm de uma família desestruturada, disfuncional, onde aqueles que muitas vezes tinham a obrigação de nos proteger são aqueles que mais nos ferem. E a gente lida com esse tipo de problema quase que todo dia. E qual que é a receita do sucesso para esses casos? É voltar para a palavra. O que a palavra diz na questão de relacionamentos familiares? O Velho Testamento termina com um versículo dizendo que quando Jesus viesse, 400 anos depois do silêncio profético, tem um versículo que diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se nós não estivermos fortemente focados em resolver as questões do nosso lar, dificilmente nós seremos bem-sucedidos fora dele. Porque o nosso maior ministério é a nossa casa. Eu quero deixar aqui um convite para você. A nossa igreja aqui em Dayatuba, a Igreja Batista Casa do Povo, tem o mês de maio de todos os anos como o mês da família. E a partir desta quinta-feira, nós teremos em todos os cultos mensagens relacionadas à família. O tema é Família, Lugar de Propósitos, onde nós seremos ministrados no comportamento familiar, na cura familiar. As famílias hoje precisam de cura. As famílias hoje elas estão perto, mas distantes, por conta de celular, de rede social. E eu gosto de uma frase que meu pai falava quando ele era vivo, quando ele ia dar testemunho sobre a nossa conversão. Ele dizia que a nossa família não era uma família. Éramos 5 pessoas que tínhamos a chave da mesma casa. Isso é verdade, era assim mesmo.
Mas quando Jesus entrou com seus princípios, com seus valores, com o seu resgate, com a proposta de uma nova vida segundo o padrão de Deus, nós fomos restaurados. E eu louvo a Deus, porque antes da partida do meu pai, nós tivemos o privilégio de vivermos como família. Família no Senhor. Como que está a sua família? Quero desafiar você. Eu vou deixar o endereço aqui da nossa igreja embaixo nesse vídeo. Se você é de Indaiatuba, vem participar com a gente. A partir dessa próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado, tremendamente edificado. E fica o convite para a gente caminhar junto, acertar as arestas, ver à luz da palavra de Deus o que precisa ser ajustado. Quero ser bênção na sua vida. Conte comigo e faça da sua família aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus tem no coração dele. Sua família tem jeito. E esse jeito está na pessoa de Jesus Cristo. Não espere, corra para ele. Que o Senhor te abençoe.